pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios do Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje falamos novamente com um especialista e colega do Future Advisory Board do ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Jaribe Fogaça é sócio da J. Fogaça Assessoria. Ele presta serviços de assessoria na gestão empresarial, estratégica e financeira. Ele é diretor adjunto na ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Jaribe, bom dia e bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Bom dia, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo novamente neste período de pandemia mundial. Que a gente está ficando acostumado, né, Jaribe? Certamente. Que bom que a gente tem bastante oportunidade de levar para os ouvintes uma visão esclarecedora e provavelmente uma visão auxiliadora para esse período e substancialmente para o período pós-pandemia, né, Thomas? Porque nossas conversas, realmente o que sai é que tem tantos variáveis, né? Tantas coisas para pensar, e o que nós estamos procurando cada semana é achar algo diferente, alinhado com essa realidade para conversar, né? E você que participou várias vezes no programa, e nós falamos desse retomado dos negócios. Recentemente, uma pesquisa do Pricewaterhouse, né, nos Estados Unidos, eles entrevistaram 300 CFOs, né, as pessoas responsáveis pelas finanças das empresas. E este trouxe uma série de respostas olhando para este futuro, né? Eu passei isso para você. Para o Brasil, quais as implicações no seu modo de ver? Muitas. Eu acho que há muitas implicações da pandemia no ambiente brasileiro. E aqui, de início, eu realço para os nossos ouvintes que as 4 grandes empresas de auditoria no mundo, é importante citar o nome, a PricewaterhouseCoopers, a Deloitte, a KPMG e a Ernst Young, elas têm como parte do propósito delas prover o mercado de forma ampla e completa com essas pesquisas. Qualquer empresário, empreendedor pode ler essas pesquisas, eles normalmente replicam em todos os ambientes mundiais. É uma fonte dinâmica e contínua de informações muito útil. E hoje nós estamos vendo a pesquisa que a Price fez com esses CFOs, chamado Pulse Survey, e que tem fatos muito interessantes, observações muito interessantes de como o mundo, e principalmente na ótica americana, deve retomar pós-pandemia. E talvez para a gente citar os tópicos que eles identificaram, e então qual seria o efeito desses tópicos no Brasil. Uhum. Eles conseguiram resumir aqui 4 tópicos muito importantes, e eles usam essa expressão, o playbook, que é a ideia do manual de retorno, como se vai retornar o mundo do trabalho após esse período de pandemia, é um destaque. Eles acreditam que a forma do trabalho deve mudar. Claramente não se sabe com clareza como, mas muito mais pessoas em casa. Uma coisa que está na mente de cada um deles, e eu espero que na mente dos diretores financeiros e todos no Brasil também, é a proteção das pessoas, né? E aqui há um destaque que é a segurança e a saúde das pessoas. Então, na parte da asepsia do ambiente e tudo, na forma, no ambiente de trabalho, né? Segurança olhando para o vírus, né? Exatamente. Há, inclusive, uma discussão mais detalhada da questão do ambiente físico para aqueles que precisam retornar ao trabalho, como isso vai se conjugar para que tenha uma questão segura, para que as pessoas não se contaminem, que se possa oferecer algum tipo de apoio com respeito à saúde. Aqui é um tema que deve
gerar muita discussão, porque as empresas, de alguma forma, têm uma preocupação com a saúde dos empregados, devem acionar os seus planos de saúde, não sabemos como isso vai acontecer. Então, é a saúde das pessoas, o bem-estar e a segurança das pessoas, nesse sentido, a segurança com respeito à saúde das pessoas eles chamam de top of mind, quer dizer, é o tópico principal de todos os CFOs. É interessante que, em termos percentuais, cada uma dos tópicos... Que normalmente isso é preocupação da RH, né? Eu acho que mudou um pouco, porque aqui vai uma primeira mensagem para os CFOs, né? É certo que o RH deveria cuidar disso, é certo que TI deveria cuidar de TI, mas o CFO, ele tem que cuidar do fluxo de caixa. E se ele não interagir bem e rapidamente com o RH, com a parte de TI, com a parte de marketing, o fato é o seguinte, não teremos planos bons se não tivermos recursos para implementar esses planos bons. Então, veja que interessante, na pergunta para o CFO, a resposta que tem o maior índice de positivos de resposta foi nesse tópico de proteção das pessoas, que recebeu 77% de respostas que isso era uma prioridade. As outras, apesar do destaque das outras, nenhuma delas recebeu tantos CFOs indicando como relevante como essa da proteção do bem-estar das pessoas. Deixa eu fazer um ponto. Você que conhece bem os CFOs da vida, né? Você viveu muito tempo nisto. O CFO também, normalmente, obviamente, a responsabilidade era de muitos dentro de uma empresa, toda a diretoria. Mas o parte do risco, gestão de risco, e o que a gente chamava de business continuity, né? A continuidade do negócio, normalmente isso está concentrado de uma forma no CFO, não é? Certamente. Então, porque... cai tudo isso que ele está falando, esse survey realça isso? Realça. Esse é um fato interessante, porque apesar de a preparação do plano de contingência e de restabelecimento dos negócios pode estar distribuído na área operacional, o fato é que há um filtro e há um afunilamento, porque qualquer um desses planos que vão ser executados, eles precisam dessa interação. E quem integra normalmente esses planos, de um lado operacional mais o presidente e de um lado financeiro mais o CFO. Qualquer um dos planos das empresas normalmente afunilam, dependendo da natureza de plano, afunila direto no CEO ou no CFO. O playbook fica na mesa dele. Muitas vezes, ou quase a maioria das vezes o playbook fica na mesa do CFO. Até, esse é um fato que certamente a pesquisa foi focada neles. Por quê? Porque nesse momento de crise, o cash flow é fundamental. É certo que no dia seguinte à declaração de pandemia, cada um desses CFOs já reviu o seu cash flow e já desencadeou processos demandando que cada área da empresa revisse as suas demandas e passasse para ele poder fazer a gestão dos recursos. Há uma expressão... literalmente para manter o barco flutuando. Exatamente. Até uma expressão, você usou barco flutuando, mas há uma expressão antiga de um grande líder de empresa, que já falecido e deixou um livro escrito, que é o seguinte: o lucro para a empresa é fundamental para a sobrevivência de longo prazo. Mas no dia a dia, o que a empresa respira, o oxigênio da empresa do dia a dia é o fluxo de caixa. Ou seja, ela precisa respirar dia a dia. E aí, com esse oxigênio do fluxo de caixa, ela precisa ganhar força e tudo mais. Então, o inverso também é verdade. E é meio irônico e é semelhante à situação do vírus agora. Sim. A pessoa precisa respirar para sobreviver ao dano físico do vírus. E o CFO está fazendo isso com as empresas, né? Então, para a empresa, acesso a crédito, o dinheiro é o ventilador. É o ventilador. E ele tem que dar expectativas futuras realistas de como ele vai dar esse retorno, né? Até, deixa eu citar aqui os outros dois tópicos, como eles se interagem e subsidiam
esse primeiro, né, Thomas? Dos key findings, os principais tópicos identificados, o terceiro, há uma expectativa de um impacto muito grande nos resultados de 2020. E o quarto tópico, uma pressão de custos deve aumentar muito. E aí nós vemos esse papel do CFO, porque se os resultados vão diminuir, então menos caixa entrando na empresa. Se a pressão de custo vai existir, então o encontro de menos caixa com a também pressão de custos, os dois estão, neste momento, em direções opostas. Deve haver mais pressão no fluxo de caixa também. Então, é válido dizer que a maioria das empresas hoje estão indo ou estão na UTA, né, Intensive Care, Centro de Cuidados Intensivos? É isso? Certamente que sim. Algumas, talvez, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje um paralelo com a vida real, mas de certa forma igual. Talvez o indicador, a estatística não seja completa. Certamente, muitas empresas estão em situação de intensive care, esse tópico do fluxo de caixa. E aí, indo mais fundo na nossa leitura aqui do que foi observado na pesquisa, as empresas estão em intensive care e elas precisam seguir uma sequência de discussões importantes. A primeira, que é interna, das pessoas, para que as coisas continuem funcionando. E depois de dois lados. Do seu lado de entrada de recursos, ela tem que dialogar com os fornecedores. Do lado da saída de recursos, ela tem que dialogar com os clientes. Não há forma de ela ficar isolada esperando o tempo passar. Ela tem que estabelecer esse diálogo, porque é o supridor do oxigênio ou aquele que demanda o oxigênio que a empresa processa. Então, esse ritmo de diálogo deve estar sendo muito intenso e muitas empresas de tamanhos médios e no Brasil devem estar enfrentando um grande desafio nesse momento para equilibrar as entradas e saídas financeiras em primeiro lugar, né? Sim. Bom, esta visão, obviamente a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas vale trazer esse cenário, sua percepção, colocando isso na realidade brasileira, empresas não só multinacionais, mas nacionais de grande porte, você acha que a preocupação seria semelhante? Muito semelhante, muito semelhante. E o Brasil, nós temos muitas multinacionais aqui, talvez pontuando numa ordem, nós temos uma relevância dentro do ambiente brasileiro de negócios de muitas multinacionais. Neste momento, há um risco dessa multinacional, a unidade do Brasil, perder relevância, devido à diminuição do tamanho de um todo. Então, a unidade do Brasil pode perder relevância. E aí, há um risco dela ficar sofrendo mais no Brasil do que no resto do mundo. E a consequência disso para as empresas brasileiras, as de capital aberto, mesmo as de capital fechado, de médio e grande porte, é que estas empresas brasileiras precisam agir rápido. Agir rápido é um processo que assim, é já fazer um plano. A questão da implementação do plano, da execução do plano, o fato é o seguinte, tem que já identificar o que são as consequências disso. E aqui é uma combinação, a gente gosta de usar esse exemplo, muitas vezes a gente gosta de usar o exemplo de oportunidade na crise. Sim. Eu sou cauteloso com isso, Thomas, porque muitas vezes pode ter uma noção de aproveitar de oportunidades de forma inapropriada. Mas neste caso, as grandes e médias empresas brasileiras, elas têm uma oportunidade que não é negativa. Uma multinacional com subsidiária no Brasil e essa subsidiária perdendo a relevância, uma empresa brasileira pode sim tomar proveito disso de forma saudável. Ela pode assumir a subsidiária no Brasil. Eventualmente isso vai acontecer, porque aquela empresa grande no Brasil tem
as condições brasileiras para assumir uma pequena subsidiária de multinacional no Brasil. Então, essa é uma oportunidade mais real e mais efetiva. Nós vimos na notícia hoje a questão da Embraer. A questão da Embraer é muito complexa. Me surpreende, até falando do ponto de vista brasileiro, de que há um ano atrás havia tanto recurso no mercado, dizendo que não tinha onde investir, e agora não aparece esse recurso para comprarem a Embraer de novo aqui no Brasil. Eu acho isso surpreendentemente surpreso, porque eu acredito que há recursos brasileiros para se adquirir a Embraer. Bom, acho que ainda, em meu modo de ver, como tem tanta coisa acontecendo em tantos frentes no mesmo tempo, e volta que você falou do fluxo de caixa, então todo mundo está olhando o fluxo de caixa, tá? É o dinheiro agora. Pode ser que tenha oportunidades mais para o futuro, mas preocupação é o dinheiro aqui e agora. A gente vendo só as notícias do parte da aviação, a gente vê todos os aviões parados, a gente não está viajando, então isso é um fato, tá? O que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, todo mundo está começando a pensar o que vai acontecer. Um dos artigos que eu vi mais recentemente, esse fim de semana justamente, é a percepção de alguns que os aviões grandes, né, tipo 380, 747, os wide bodies de uma forma geral, o pessoal está achando que olhando para o futuro, né? Estamos falando de 2021. O uso desses vai cair. O que vai voltar à tona são os aviões menores do tipo de Embraer. Tá? Então, como tudo acontecendo rápido, o que vai acontecer? Algumas empresas grandes da aviação vão quebrar, ponto. Outros vão nascer. Então, acho que, e falando de Embraer, falando que nós estamos falando de manter o barco flutuando, Embraer talvez é um dos, se não a empresa mais competente no Brasil, do ponto de vista tecnológico, de tudo. Tá? Então é uma referência. Está passando por dificuldade, mas tem que alimentar, tem que dar oxigênio, vai ter que entubar, porque precisa sobreviver. Tá? Então, nessa sobrevivência, é para dar tempo para o mercado lá fora de viagens, de tudo, se recompor. Porque ainda achar que ninguém vai viajar no futuro, acho que não vai ser por aí. As pessoas vão voltar, os negócios vão acontecer, a gente vai entrar no avião. Que avião, se vai ser grande ou pequeno, é outra coisa. Tá? A tecnologia, os avionics, tá? A necessidade de ter piloto, etc., vai continuar. O Brasil continua sendo geograficamente o tamanho que é, e nós sabemos, nós temos 5 mil municípios, tá? Nós temos N lugares que precisam de fato de avião, não só para passageiro, mas para carga. Então, vamos dizer, o mercado mas tem que sobreviver para estar lá. E nesse momento, as estratégias financeiras, seja do BNDES, de governo, de investidores, são substanciais. Há muita oportunidade de estratégia saudável, né? Eu acho que o Brasil, igual os outros, está sofrendo nessa crise, mas os CFOs têm um momento diferente, que vivemos no passado com taxas de juros, circunstâncias muito negativas, e hoje nós temos uma situação muito melhor. Sim. Talvez alguns aí reclamam que as taxas de juros não estão caindo tanto, mas não se compara a 5 ou 10 anos atrás. Então, Sim. Há uma condição de dar oxigênio para as empresas no Brasil. As empresas de grande porte no Brasil, elas têm condições de atuar no papel delas, associado aos clientes e fornecedores que elas têm. E isso de forma real, não é ilusória, não estou aqui pregando nenhum favorecimento a ninguém, mas muito mais do ponto de vista ativo, né? Tomar uma postura ativa. Até é necessário nesse momento os grandes empresários tomarem posturas ativas de fato perante o mercado, né? Sim. Não, voltando à pesquisa, um dos itens, olhando para o lado positivo e falando do supply chain, né? Tá evidenciado nessa pesquisa que desses CFOs,
56% estão planejando desenvolver alternativas de fornecimento, né? E alternativas de empresas ou eventuais países nessa reordenação, vamos chamar de geopolítico, né? Por falta de outra palavra. E também 54% estão planejando entender melhor a saúde operacional e financeira dos seus fornecedores. Então, isso está alinhado com o que você acabou de falar. Então, estando aqui uma empresa saudável e demonstrando que é operacionalmente capaz, tá? Lá fora, dos Estados Unidos especificamente, vão procurar outros fornecedores. Aí, nesse momento, talvez o Brasil tenha como oportunidade entrar na lista de um fornecedor, né? Que antigamente estava tudo para a China, de repente agora é o Brasil. Isso é uma pura verdade. A começar pelo próprio ambiente brasileiro, hoje há muitas empresas que se suprem do exterior, seja principalmente da Ásia. E com essa nova realidade, em primeiro lugar, há uma oportunidade até de suprimento das empresas grandes no Brasil pelas empresas médias, Sim. que é uma oportunidade real de se voltar a produzir no Brasil em condições de produção e de entrega e de qualidade. E isso vai dar subsídios para essa produção ser uma alternativa para o mercado europeu e o mercado americano, que todos eles perceberam que a dependência apenas de um continente não é boa, e a dependência... esse pessoal, às vezes, precisa ler nas entrelinhas, né? Uma coisa muito objetiva, alguém lendo a história de grandes empresas do mundo, vendo talvez a história da Apple, e ficam todos admirados com os produtos, mas poucas pessoas leem nas entrelinhas. A Apple sempre teve um cuidado de ter mais de um fornecedor. Talvez hoje ela tenha até vários fornecedores na Ásia, mas ela tem empresas que estão, apesar de estarem na Ásia, não estão exatamente na China. Ela tem China, tem Taiwan e tem outras regiões. Ela teve até uma iniciativa de desenvolver uma estrutura de fornecimento no Brasil. Então, as grandes empresas não são à toa que elas se tornaram grandes. Alguns princípios elas aplicam diariamente no negócio delas. E essas grandes empresas brasileiras podem aplicar esses princípios de elas se tornarem fornecedores na cadeia de suprimento de outras grandes empresas, bem como passarem a se suprir de ambientes de produção brasileiro, em muitos casos. É um fornecedor brasileiro também para alguma coisa, né? Bom, a sugestão de hoje, então, Jaribe, é para as empresas do Brasil, pequena, média e grande, é o fluxo de caixa. Tá? Manter o barco flutuando, mas também evidenciar, não só para o mercado interno, mas para o mercado externo, a capacidade financeira e a capacidade de reação. Certamente, certamente. E aí entra o trabalho que a gente chama de homework, né? O trabalho de casa. Essas empresas têm que sentar e ter uma visão clara do fluxo de caixa delas, independente de ser positivo, zero, negativo. Porque a questão de troca da empresa com o fornecedor, com o cliente, não está no fato dela só ter fluxo de caixa positivo projetado para os próximos 6 meses, 1 ano ou 2, mas está na capacidade dela projetar bem esse fluxo de caixa. Aí vai haver uma integração da grande empresa, da média empresa, nesse processo do fluxo de caixa. Tem que ser evidente, tem que ser claro, ó, nosso fluxo de caixa está desta forma, e aí aquela empresa vai dialogar com o seu fornecedor, com o seu cliente, com a empresa maior, com a empresa menor, com o banco, mostrando, ó, eu já tenho uma projeção de como eu vou sobreviver nessa crise, e isso dá segurança para a pessoa do outro lado, para o banco do outro lado e tudo, né? Bom, também olhando do lado positivo, essa pesquisa evidenciou que tem empresas lá fora, nos Estados Unidos especificamente, que são saudáveis, né? Então, todo o trabalho do CFO é se manter saudável, e o que chama atenção, até 15% indicaram um apetite aumentando no parte do M&A, de mergers and acquisitions, de sair e comprar outras empresas. Então, voltando para a empresa aqui no Brasil, é uma oportunidade, fazendo asepsia, né, financeira operacional, de se candidatar
a um eventual compra por uma empresa estrangeira, não é verdade? Certamente, certamente. E eu uso uma expressão muito importante disso, que muitas vezes a empresa pequena e média, o empresário, ele deve ver isso como uma oportunidade real na seguinte forma: ele pode ter hoje 100% de uma empresa pequena. Talvez, se ele trouxer um grande investidor, uma grande empresa internacional, ele vai falar, mas a minha participação depois vai diminuir para 10%. Entretanto, talvez seja 10% de um valor tão grande que seja mais que 100% da empresa dele hoje, né? É verdade, é verdade. É melhor 10% de um bi do que 100% de 10, né? Então, e essa mergers and acquisitions deve acontecer porque nós temos dois fatores direcionando o valor dos negócios para o Brasil para baixo. Temos a crise e a pandemia, a crise do vírus, a pandemia, que reduz os negócios, então o valor e o preço das empresas cai todas. Nós temos um segundo fator, que a taxa do dólar tem subido, então a possibilidade de alguém investir um número de dólar menor ou aquele número de dólares valer muito mais no Brasil hoje devido à taxa de câmbio, também é uma vantagem competitiva para o Brasil. Muitas vezes a gente começa a criticar essa questão da taxa do dólar, mas não vê que isso possibilita a entrada de recursos numa condição melhor, e recurso de longo prazo, não aquele recurso do mercado financeiro que entra e sai, né? Bom, como sempre, tem dois lados da moeda, né? Exatamente, exatamente. Mas uma coisa interessante que surgiu na pesquisa aqui, que até é interessante, que é bacana a gente citar, esse setor de tecnologia, de telecomunicação e de mídia, a expectativa é que esse setor deveria sair forte nesse processo. E no Brasil, a nossa expectativa é que esse setor também se fortalecesse nesse período, né, de tecnologia, de telecomunicações e de mídia. São setores que o Brasil tem pouca expressão do ponto de vista de empresas locais, mas que esse momento é oportuno para essas empresas locais tomarem vulto, né, principalmente empresas de tecnologia, e empresas de telecomunicações, que são setores que estão sendo demandados de forma extrema nesse momento, né? Não, concordo. O que a gente mais viu nesses últimos 2 meses é uma avalanche de novidades, né? Recentemente que eu vi no parte falando de tecnologia, falando desse parte que nós falamos do início, da parte da asepsia, de segurança. Então já existem robôs que entram e vai fazer a asepsia de um quarto do hospital, quarto do hotel, quarto de reunião, escritório, faz a questão avião, tá? Então agora o avião vai pôr um robô, sobe e desce, eventualmente depois de cada voo vai criar essa asepsia que é necessário, tá? Que antes não existia. Então hoje não, era caro o robô. Hoje o robô ficou barato, né? Não mudou o preço, né? Mas o valor dele precisa. Porque no escritório, para saber que o escritório está um ambiente limpo para o funcionário entrar e no decorrer do dia, de semana, ou fábricas, né? Então o ambiente da manufatura, o ambiente de escritório, a loja no shopping, o próprio shopping, vai ter uma demanda hoje para tecnologia. E essa mudança vai ser radical. Já tem gente pensando, né? Então, parte da robótica que era coisa do futuro se tornou presente. Drones, né? Para avaliação, tudo agora. Não há mais tempo de espera, é tempo de execução. Tempo de reação, né? Quem sai primeiro é que ganha a taça. Não há mais tempo de espera e de oportunidade. Muitos desses negócios estão prontos para serem atendidos. As empresas estão aí. E o Brasil tem uma oportunidade de entrar de novo nessa onda tecnológica com maior presença, porque muito dessa tecnologia precisa ser aplicada em loco. Como você falou, dentro de um escritório, a asepsia, não é a limpeza física, mas a asepsia de um escritório, de um shopping onde tem aglomerações,
é uma coisa física, tem que ser feito em loco, não dá para fazer remotamente. Não dá. O pessoal, a vida real... O ônibus, né? Agora o ônibus é municipal, intermunicipal. Imagina, o táxi, Uber, tudo, motocicleta, tudo. Todo mundo está procurando uma forma e vai sair. Vai sair N soluções rápidas. Legal. Bom, Jaribe, estamos chegando no fim de novo do nosso tempo. Quero agradecer a sua participação, sempre suas ideias, o diálogo, despertando o interesse de todos. E semana que vem voltamos com mais novidades e mais coisas para conversar. Tá bom? Certamente. Muito obrigado, Tom, pela oportunidade. Deixamos aqui nosso registro sempre comum de agradecimento a essas grandes firmas que propiciam essas pesquisas. Neste dia de hoje foi a PwC, a PricewaterhouseCoopers, que nós usamos como referência para a nossa discussão, e aqueles colegas e ouvintes que quiserem pesquisar este estudo, ele se chama PwC COVID-19, né? COVID-19, CFO Pulse Survey. Ele foi publicado em 27 de abril de 2020. É muito recente. Bem recente. Tá bom. Muito obrigado, então, Jaribe. E eu quero agradecer também a participação dos nossos ouvintes e pode achar mais informação sobre Jaribe Fogaça no LinkedIn e no site bbnbrasil.com. Agradecemos vocês, ouvintes, e seguir as entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence, e eles são especialistas em pesquisa do mercado do setor agrícola. Mais informações no site www.focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Com o rei do networking, Tom Rioch.